Paz e luz aos meus apóstolos, aos bispos, aos líderes dessa obra gloriosa de Jesus. Paz e luz a você, dedicado, que toda quarta-feira ministra o curso, o estudo bíblico, cursos de vida profunda com Deus. E neste, com Deus, todas as coisas são possíveis, a manifestação do poder de Deus tem se apresentado de uma maneira muito forte. E hoje a nossa aula será dividida em duas partes, como a gente faz quando alguns capítulos são muito importantes para se dar de uma vez. E hoje você precisa prestar bastante atenção. Estamos entrando no capítulo 5 e hoje também vamos nos preparar para esta semana gloriosa, porque dia 13 está chegando. E existem momentos da nossa vida que nós não podemos perder de maneira alguma. Existem oportunidades. As pessoas chamam isso de janelas. Por exemplo, quando alguém vai lançar um ônibus espacial ou mesmo um satélite para ficar em órbita do planeta, ela precisa esperar a janela certa. O momento onde é mais fácil para que possa acontecer o lançamento, onde nada da atmosfera vai atrapalhar, onde todo o clima, toda a distância é bem planejada estrategicamente para que tudo dê certo. Se essa janela é perdida, tem que se esperar uma outra. Mas na vida, às vezes, as janelas elas demoram a vir. E vêm, mas não vem porque tardam, como diz o ditado popular, que Deus tarda, mas não falha. Isso não existe. Deus age na hora certa. E quando uma pessoa perde a janela, perde a oportunidade, perde o momento certo, ela não só perde aquilo que ela tanto queria na vida, como também ela pode perder grandes coisas que construiu. Por quê? Na vida é assim. Se você não ganha, você perde. Se você não sobe, você desce. E entendendo isso, a gente vai tendo mais responsabilidade no mundo espiritual. A justiça de Deus está aí, disponível para todos, mas disponível apenas para aqueles que a buscam, que a provocam, que através do entendimento e do conhecimento, e o capítulo de hoje trata sobre isso. Eu vou ser bem breve, para você poder refletir em tudo que o apóstolo escreveu nas páginas desse livro, no capítulo 5. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero agradecer por este guerreiro, por este campeão da fé, que inclusive vou encontrar com ele agora, neste final de semana, na grande inauguração do Santuário do Arcanjo Miguel, na cidade de Goiânia. O apóstolo é o homem revelado por Deus. E a marca do seu ministério está aqui. Sou eu, é você, são as obras que têm se levantado pelo Brasil inteiro. São templos que marcam o reino dos céus naquela cidade. É o testemunho, a cura, a vitória, a garra de quem acreditou no poder de Deus. Eu estou todas as quartas-feiras agradecendo a Deus pelos 50 anos de ministério apostólico do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. E agradeço a Deus também por essa aula. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, louvado seja pela aula que o Senhor está agora ministrando, porque esta aula não é ministrada pelo Gilberto, mas pelo Espírito Santo que revelou ao apóstolo Adelino de Carvalho no momento em que escrevia esse livro. Pai Todo-Poderoso, revela agora aos teus filhos a verdade. Revela acerca da justiça, revela acerca do seu poder e da graça poderosa, do conhecimento, que é a chave que abre e faz com que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus abençoe. Introduzindo a aula de hoje, eu só queria fazer um pequeno comentário. Se hoje você tem entendimento para ler a Bíblia, é porque você obteve o conhecimento
para ler. Você foi alfabetizado. A palavra de Deus é uma coisa, a alfabetização é outra. Consegue entender onde eu quero chegar? O conhecimento é a informação certa, é a estratégia, é o caminho. Mas a sabedoria, ela vem pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que recebe o conhecimento, ela começa a entender a importância da sabedoria e dá valor a ela. Tem gente que não dá valor ao curso, é claro, isso acontece. Um ou outro você vai ver de uma pessoa que vai falar que não tem tempo, que ela precisa fazer outras coisas. Mas quando ela precisar resolver uma situação que o conhecimento é necessário, aí ela pode correr atrás. Agora, você que teve o entendimento para buscar o conhecimento, sem que ninguém ficasse empurrando para você, louvado seja Deus pela sua vida, porque você reverencia o sagrado e é um discípulo apostólico. Todo aquele que dá valor ao estudo da quarta-feira é discípulo apostólico. Quem não dá valor ao estudo da quarta-feira não é discípulo apostólico, porque não está nem aí para o conhecimento. Mas eu não estou preocupado com essas pessoas, eu estou preocupado com você, em que você aprenda. Por isso, pegue agora. Vamos no livro? Capítulo 5, primeira parte. Conhecimento espiritual, a chave que abre as promessas de Deus. Página 45. Me perguntaram certa vez por que no reino dos céus, uma vez por semana, há estudo bíblico. E no domingo a mensagem é mais longa e profunda. Eu respondi que não adianta ter rótulo de cristão se não tiver conteúdo que fortaleça essa pessoa que decide servir a Deus. O conteúdo de qualquer cristão é o conhecimento dos mistérios espirituais através da revelação da palavra. Jesus explica aos seus discípulos que lhes foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, enquanto outros não têm. Por isso você tem que prestar atenção em como é feita a oração da madrugada. Nós chamamos oração da madrugada, a prece da meia-noite, a oração com a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, a oração do estudante. O que todas elas têm em comum? Que antes de orar, é trazida uma revelação profunda, uma palavra que trabalha para que a oração possa ser feita com inteligência espiritual e a reverência certa para a prática sagrada. O erro de muitos crentes, o erro de muitas igrejas, é que elas trabalham apenas a oração e esperam que as coisas funcionem. E aí, quando as coisas começam a dar errado, começam a dizer: mas é a vontade do Senhor. Não, cristão é perseguido assim mesmo. Não, isso aí é porque ser cristão hoje em dia não é fácil. Não estou falando que ser cristão é fácil, não estou falando que a gente não deve ser perseguido, porque isso tudo existe. Mas tem pessoas que estão passando por dificuldades à toa. Tem pessoas que passam por situações que não deveriam estar passando. Um exemplo, aquela pessoa que ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, mas não lê a palavra de Deus. Não vai à casa de Deus. Então ela não tem força e não tem comunhão com a igreja. Quer outro exemplo? A pessoa que ora e depois da oração fica falando que não pode, não consegue, não tem. As afirmações que ela fala depois da oração anulam todas as palavras que ela falou em oração. Ou seja, ela não está praticando porque lhe falta o conhecimento revelado do Espírito que Jesus passou aos seus discípulos. Antes de Jesus mandar os seus discípulos de 2 em 2 para realizar a obra,
Jesus esteve com eles todo o tempo, ensinando através de atos proféticos, ensinando através das palestras de conhecimento que ele passava a cada mensagem, a cada sermão. Jesus ia introduzindo para eles o conhecimento. E tolo é aquele que rejeita o conhecimento, como diz o livro de Provérbios. E se você não entende isso, você não consegue obter a transformação. Observe essas anotações que fiz. A transformação pelo conhecimento. A maior obra do diabo é a ignorância. A falta de conhecimento traz sofrimento. Se o meu povo tem sofrido, sofre por falta de conhecimento, como diz em Oséias 4:6. A maior obra de Deus, portanto, é a sabedoria. A sabedoria estava com Deus antes da fundação do mundo. Provérbios nos diz que ela estava com Deus na fundação do mundo ou até antes da fundação. É claro que se Deus não soubesse fundar o mundo criando tudo, ele não teria criado então primeiro a sabedoria e só depois criou o mundo e tudo que nele há. A palavra de Deus em Provérbios afirma isso, em Provérbios 8:22. Deus criou tudo através da sua palavra. A palavra de Deus é a base da sustentação da nossa vida. Tudo é feito pela palavra e pela força da palavra, pelo poder da palavra, pela unção da palavra, pela sabedoria da palavra, pela força da palavra, pela energia da palavra, pela unção da palavra. Pois Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são visíveis. Hebreus 11:3. E aí a gente entende que nada acontece por acaso. Quer ver um exemplo de conhecimento? Tudo que Deus fez tem um motivo. No tempo que vivemos, precisamos entender cada ato profético que fazemos, pois eles falam. Todos os atos proféticos da Bíblia que não praticamos, perdemos força. Mas todos os que praticamos, ganhamos força. E os vencedores são aqueles que têm a força de Deus, pois no mundo espiritual vence quem é mais forte. Assim como aprendemos em uma revelação dada ao nosso apóstolo Adelino de Carvalho sobre as 2 colunas levantadas no templo que Salomão fez para Deus. As 2 colunas que sinalizam 2 tempos. O primeiro tempo, estabelecido nesta coluna chamada Jaquim, no lado direito da entrada do templo. O que vale na sua vida não é o que aconteceu, mas que Deus te colocou de pé para vencer e realizar sonhos. E temos o segundo tempo, estabelecido na segunda coluna do lado esquerdo, a coluna chamada Boaz, que quer dizer, onde Deus nos colocou de pé e nos deu força. Você pode verificar isso em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. E como a gente aprende isso e entende que temos o tempo de Jaquim em nossa vida, onde Deus nos estabelece, e temos o tempo de Boaz, onde Deus nos traz força. Como é que a gente descobre isso? Pelo conhecimento. Porque alguém recebeu a palavra, recebeu a direção e está aqui, nos dando o entendimento para que possamos avançar. E com isso, a gente vai aprofundando na fé e entendendo o quê? Olhe bem, entendendo que Deus nos estabeleceu e Deus nos deu força. Olha o que é, olha que coisa fantástica. Ele te chamou, Ele te colocou no lugar onde você está e Ele vai te colocar em lugares ainda melhores. Aí a pessoa diz, mas quem sou eu? Como eu disse na aula passada. Tem gente que fala que eu não tenho habilidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a família, eu não tenho berço, eu não tenho isso. Mas quem disse que Deus olha para isso? Ele te estabeleceu e é Ele que te dá força. Olha o que essas 2 colunas sinalizam.
Mas tem gente que não sabe disso. Por quê? Porque não tem o conhecimento. E sem o conhecimento, vivem uma vida sem sabedoria de Deus. Vamos voltar para o livro? Página 46. Diz a palavra de Deus: ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Essa explicação Jesus fez no contexto da parábola do semeador, onde Jesus ensina sobre a importância da fé e da resposta ao Evangelho. O conhecimento é o ponto fundamental para os nossos acertos diante dos homens. E se queremos seguir o caminho certo, devemos ter dentro de nós a força do conhecimento. O conhecimento move o nosso espírito, enquanto a ignorância nos faz pessoas atrasadas espiritualmente. Buscar o conhecimento da palavra não é só libertador, mas também fortalece a nossa alma. Está vendo aí a manifestação das duas colunas? Quem já tem o conhecimento já está fazendo a conexão. Quanto mais aumenta o seu conhecimento da palavra da verdade, mais aumenta a sua força espiritual. Como diz a palavra de Deus em Mateus 22, 29. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Observe que neste ponto foi dividido em duas partes, mais uma vez. Como as duas colunas, a gente vê aqui as duas forças que você precisa ter: o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Ah, mas eu conheço as Escrituras. Eu conheço muitos teólogos que conhecem as Escrituras muito melhor do que eu, mas não conhecem o poder de Deus. Então não tem a revelação para fazer com que a Escritura tenha vida e ele possa ver a revelação do Espírito. E tem outros que têm o poder de Deus. Tem o poder de Deus, mas tem um ministério nanico. Eles só conseguem chegar até certo ponto porque o vaso que eles têm é um vaso pequeno. Esse vaso ele não se expandiu através do conhecimento. Olhe bem, você pega um dos apóstolos de Jesus. Eu não vou citar porque eu não quero desqualificar nenhum deles. Mas qual dos apóstolos conseguiu fazer uma obra maior do que o apóstolo Paulo? Já parou para prestar atenção nisso? Alguém pode dizer: ah, mas Paulo, ele foi chamado por Jesus. Olha, e os outros não foram? Paulo não conviveu 3 anos com Jesus como os outros conviveram. Mas por que Paulo fez uma obra extraordinária? Paulo tinha um conhecimento da lei, conhecimento revelado que recebeu de Ananias quando se converteu e quando se juntou aos apóstolos de Jesus em Jerusalém, onde ele se aprimorou no conhecimento vivo da palavra divina e junto com o conhecimento da lei que Jesus conheceu e sobre ela estabeleceu a graça. Paulo também tinha entendimento do mundo romano, do mundo grego. Paulo, ele tinha até um certo ponto, por ser cidadão romano, com certeza ele falava latim. Paulo falava outras línguas. Isso lhe deu condição de poder entender. Quando uma vez ele estava num templo grego, ele conhecia os deuses que os gregos adoravam. E entre esses deuses havia um altar que dizia: ao Deus desconhecido. E utilizando desse entendimento, ele pôde pregar para os gregos dizendo: esse Deus que vocês não conhecem é maior do que Zeus, é maior do que Afrodite, é maior do que qualquer um dos deuses do panteão olímpico ou dos deuses romanos, como Júpiter, como Diana dos Efésios. Esse Deus desconhecido é o Deus que criou céus e terra e que enviou Jesus para morrer por nós. Observe que o conhecimento de Paulo
trouxe grande habilidade para ele fazer a obra. Ele tinha conhecimento das Escrituras e poder de Deus. Agora, e você, que só sabe orar o Pai Nosso? Você vai ser usado por Deus? Vai. Mas não vai ser tão usado por Deus como você gostaria de ser. Como o apóstolo Adelino de Carvalho é. Como a apóstola Sol Daniela Carvalho é. Eles leem. Mas se você tem preguiça de ler, então tem preguiça de crescer. Se não tem tempo para aprender, também não tem tempo para vencer. Vamos voltar à página? Uma pessoa que não consegue entender o mundo espiritual atrai para a sua vida grande sofrimento, devido à ignorância espiritual. Quem não sabe fazer o certo sofre as consequências de fazer o errado. Quem não sabe o caminho se perde no deserto. E é importante entender que o povo de Deus só ficou 40 anos no deserto por causa da rebeldia, da dúvida. A Bíblia afirma que a geração que entrou na terra prometida não foi a mesma que saiu da escravidão do Egito. Porque tudo que aquelas pessoas tinham era o conhecimento que eles estava enraizado na vida deles, o conhecimento escravo que receberam dos egípcios. Felizmente, eles não tinham a noção dentro deles do que Moisés revelava e o que Josué e Calebe acalentaram em suas vidas. Enquanto os espias eles chegaram na terra prometida e viram os gigantes, os soldados, as armadas, carros e cavalos, carros e seus cavaleiros, Josué e Calebe viram os cachos de uva transbordantes em Hebrom. Viram a manifestação viva do poder de Deus naquela terra farta que manava leite e mel. Por quê? Eles deixaram que o conhecimento que Moisés trouxe entrasse dentro deles. Foram os únicos daquela geração que pisaram na terra prometida. Continua comigo. E olha essas anotações que fiz. Se você for reto, ou seja, se você fizer o certo, Deus vai fazer o melhor para você. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Pararam de pregar a palavra de Deus e vivem de contar histórias. O povo hoje precisa falar a palavra revelada ao povo. Precisam falar do Salmo 7, versículo 10, onde diz: o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Reto é quem faz o certo, e faz o certo porque aprendeu. O inimigo não pode continuar levando vantagem sobre a sua vida. Você tem esse entendimento? Se você acha que não merece o sofrimento que está vivendo e crê no sangue do Cordeiro, a justiça de Deus é para você. Mas se você crê que merece sofrer, vai acabar sofrendo. Deus levantou o martelo da justiça para que seja feita justiça contra seus inimigos. Está estabelecido agora o tribunal de Deus e o justo juiz para te defender de toda injustiça que você já sofreu na vida. Pois a justiça de Deus tem que ser provocada pela sua fé e pelas suas obras. Quem vê Deus pequeno, vê o inimigo grande. Quem vê o inimigo pequeno, vê Deus grande. Mas essa fé só tem legitimidade se você tiver testemunho. E testemunho nada mais é que a consequência de ação. O Salmo 103 diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Oprimidos que levaram a ele essa causa. O testemunho é a força viva de quem vive o que diz e crê. Não interessa aos outros. Jeová, de Siqueno, entra em ação quando você crê, obedece e provoca a Deus com a sua fidelidade. Entende agora a importância dos estudos nas quartas-feiras?
Entende porque precisa do alimento profundo da palavra de Deus nos domingos? Sem conhecimento espiritual que você está recebendo, você não saberia que tem direito de ter a justiça de Deus do seu lado se você a provocar. Entenda isso. E eu concluo a primeira parte do capítulo 5, mostrando para você que sem o conhecimento revelado da justiça de Deus, você não teria como resolver essa causa que está agora acontecendo na sua vida e você precisa resolvê-la. A afronta do inimigo, porque tudo que é afronta contra você é uma causa que deve ser levada ao Senhor da justiça. Se seu casamento não vai bem, se aquilo que você começa você não termina, se os sonhos que você sempre buscou realizar não realiza, se você quer fazer mais e não consegue, se tem inimigos e pessoas fazendo de tudo para te destruir, todas e outras grandes causas têm que ser levadas a Deus. E você precisa, mais rápido possível, apresentar sua causa ao advogado divino. Como você faz isso? Primeiro passando pelo profeta, que pela orientação certa te ensina o que deve ser feito. Te leva a Jesus, que é seu advogado. E Jesus leva essa causa a Deus, que envia o arcanjo Miguel. Como eu disse no início da aula, a janela está aberta. É a janela que você tem para agir. O tempo de agir é essa semana. A justiça de Deus, ela tem que ser provocada. E se você não a provocar, então nada vai acontecer. O conhecimento foi dado a você. Se você vai usar, agora a decisão é sua. Voltando aqui, dia 17 de setembro, capítulo 5, segunda parte. Conhecimento espiritual, a chave que abre as promessas. Que Deus te abençoe e ilumine a sua vida. É muito importante que você, após esta aula, fale com o profeta, fale com o bispo, fale com a bispa e, se ainda não levou sua causa, ainda não preparou o seu decreto para ser apresentado diante de Deus, daquela causa que você está levando ao Jeová Tzedekeno, é importante que faça isso, porque talvez você pode não ter outra oportunidade. A vida é assim, as oportunidades vêm e vão. Tem pessoas que aproveitam e vencem, outros deixam passar e apenas aplaudem a alegria dos outros, ou talvez chegue um tempo onde nunca poderão se reerguer de novo. Deus está te dando a chave, o conhecimento. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, paz e luz para você.